Dedé Santana, da glória à luta pela sobrevivência, a história não contada do Trapalhão esquecido. Ele fez o Brasil inteiro rir. Ao lado de Didi, Mussum e Zacarias, Dedé Santana brilhou nos cinemas, na televisão e se tornou um dos maiores comediantes do país. Mas por trás das câmeras a história era bem diferente. Depois de anos no auge com os Trapalhões, a vida de Dedé mudou drasticamente. Problemas financeiros, dificuldades para encontrar trabalho e o esquecimento da mídia transformaram seu destino. Hoje vamos contar a história da ascensão e queda de Dedé Santana, um ícone que enfrentou desafios que poucos imaginam. O garoto que queria fazer o Brasil rir. Dedé Santana nasceu no dia 29 de abril de 1936, em Niterói, no Rio de Janeiro, mas sua história começa muito antes disso. Ele veio de uma família circense, e desde pequeno, o picadeiro foi sua escola. Seu pai era palhaço e sua mãe trapezista. Para Dedé, a comédia não era só uma paixão, era a única coisa que ele sabia fazer. Crescendo entre números de acrobacias e apresentações de palhaços, ele desenvolveu uma habilidade natural para entreter. Mas a vida no circo não era fácil. O dinheiro era pouco, as viagens eram constantes, e o sonho de alcançar algo maior parecia distante. Mesmo assim, Dedé nunca desistiu. Ele começou a fazer pequenos trabalhos em programas de TV, sempre com um único objetivo: entrar no mundo do humor e mostrar seu talento para o Brasil inteiro. E então, o destino colocou em seu caminho um parceiro que mudaria sua vida para sempre. Foi nos bastidores da TV que ele conheceu Renato Aragão, o homem que se tornaria seu grande parceiro e também o maior responsável por sua ascensão e, mais tarde, seu declínio. A partir desse encontro, um novo capítulo em sua vida começou: a Era de Ouro dos Trapalhões. Nos anos 70, os Trapalhões se tornaram um fenômeno. O grupo formado por Dedé Santana, Renato Aragão, Mussum e Zacarias revolucionou a comédia brasileira. Eles dominavam a televisão, batiam recordes de audiência e eram amados por todas as gerações. Mas ao contrário do que muitos pensam, Dedé não era apenas um coadjuvante no grupo, ele era um dos pilares da equipe. Se Didi era o cérebro e o protagonista, Dedé era a ponte entre ele e os outros integrantes. Ele organizava os números, dirigia algumas cenas e ajudava a estruturar os filmes e esquetes. Durante anos, ele viveu o auge da fama e do sucesso financeiro. O dinheiro entrava aos montes, os contratos eram milionários, e Dedé acreditava que aquilo nunca acabaria. Mas a comédia não é sempre engraçada. Nos bastidores havia algo que ele não enxergava, enquanto seu parceiro Renato Aragão construía um império e se consolidava como um dos maiores empresários da televisão. Dedé não fazia o mesmo. Ele vivia o presente sem pensar no futuro. E isso custaria caro, perdendo os amigos e o controle. A primeira grande tragédia na vida de Dedé veio nos anos 90. Com a morte de Zacarias em 1990 e de Mussum em 1994, os Trapalhões começaram a se desfazer. O grupo nunca mais foi o mesmo. Sem seus dois grandes amigos, Dedé se viu cada vez mais isolado. Ao mesmo tempo, sua relação com Renato Aragão começou a mudar. A amizade, que antes parecia inabalável, deu lugar a desentendimentos. Dedé se sentia deixado de lado, sem o mesmo espaço dentro da nova fase do programa. A separação dos dois foi inevitável. Quando os Trapalhões chegaram ao fim, a realidade bateu forte. O que antes era um império agora se tornava apenas lembrança. Renato Aragão seguiu com projetos na Globo, mas Dedé não teve a mesma sorte. Sem contrato fixo, sem grandes oportunidades e sem ter feito investimentos financeiros sólidos durante a fase de ouro, ele começou a perceber que sua vida estava mudando para pior, falido e esquecido. O declínio financeiro de Dedé foi rápido e brutal. Sem contratos milionários e sem uma reserva financeira sólida, ele se viu sem renda suficiente para manter o padrão de vida que construiu ao longo das décadas de sucesso. O dinheiro que ganhou com os Trapalhões foi se esgotando, e as contas começaram a se acumular. Por orgulho, ele tentou esconder a situação. Mas com o passar dos anos, os problemas ficaram evidentes. Sem oportunidades na TV, ele passou a aceitar qualquer tipo de trabalho para sobreviver. Chegou a atuar em espetáculos de circo e até a pedir ajuda financeira a amigos. A maior humilhação veio quando ele precisou recorrer ao próprio Renato Aragão para pedir um emprego. O homem com quem ele dividiu os holofotes por anos agora estava em uma posição muito diferente. Renato, com sua fortuna e influência, ainda era um nome poderoso na televisão. Mas para Dedé o caminho era muito mais difícil. Uma chance de recomeçar. Depois de anos de dificuldades, um milagre aconteceu. Em 2010, a Globo, após muita insistência do público, decidiu trazer Dedé de volta para a televisão.
Ele foi contratado para trabalhar no programa A Turma do Didi. Era uma chance de recomeçar. Porém, o retorno não foi como ele esperava. Dedé já não tinha o mesmo brilho de antes, e sua participação no programa era mínima. Não era mais um protagonista, mas apenas um coadjuvante na história que ajudou a construir. O contrato durou alguns anos, mas logo ele voltou à estaca zero. Com dificuldades financeiras e já idoso, Dedé passou a fazer aparições esporádicas, sem conseguir estabilidade. A carreira que um dia dominou o Brasil agora era apenas um eco do passado. O legado de um trapalhão. Atualmente, Dedé Santana continua lutando. Sem o mesmo prestígio, sem grandes contratos e sem a mesma saúde de antes, ele sobrevive do carinho dos fãs e de pequenas participações na mídia. Em entrevistas, ele já confessou que passou por momentos extremamente difíceis, mas segue resistindo. A história de Dedé Santana é uma lição sobre os altos e baixos da fama. Ele foi um dos maiores nomes da comédia brasileira, fez milhões de pessoas rirem, mas quando precisou de ajuda, percebeu que o sucesso não garante estabilidade. Hoje, Dedé ainda carrega o orgulho de ter feito parte da maior trupe de humor do Brasil. Mas sua trajetória também serve como um alerta. O sucesso pode ser passageiro, e aqueles que não se preparam para o futuro podem acabar esquecidos. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam a história real de Dedé Santana.